Você já parou pra pensar quantas mini decisões cabem dentro de um processo de criação? Oiê, meu nome é Luana e hoje você tá ouvindo mais um episódio do meu podcast Dear Brand. Eu tava pensando aqui outro dia, quando é que criar alguma coisa do zero, criar algum produto, criar alguma campanha, desenvolver alguma coisa, não importa a área que você for, não tô falando só da área que eu tô, por exemplo, de roupa, tô falando de qualquer área que tá no nosso dia a dia, se tornou algo tão normal, tão cotidiano. Eu pergunto isso porque eu tava pensando assim, de quando eu era mais nova, e às vezes eu assistia, por exemplo, Arte Ataque. Se você for ver, não é alguma coisa tão bizarra de outro mundo, igual as coisas que a gente vê hoje em dia, e já era algo muito magnífico, assim, eu ficava muito pensando qual seria o dia que eu teria, por exemplo, limpador de cachumbo. Cachumbo? Não sei, o limpador, algum limpador que aparecia no programa, pra que eu conseguisse terminar todas as etapas do programa e conseguir construir o que o cara mostrava, e obviamente nunca, porque eu não tinha esse limpador, eu nem sabia onde vendia exatamente isso. Mas eu lembro que esse processo de criar, você fazer alguma coisa do zero na sua casa, era algo que às vezes eu olhava e falava assim, nossa, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. No caso do Arte Ataque não deu, mas eu consumia muito YouTube, e aí às vezes, por exemplo, hoje eu aprendi como influenciadora como que é fazer uma máscara de cabelo com água de arroz. Como que é fazer uma máscara de cabelo com maisena, porque tinha dessas, né? Então eu realmente lembro de olhar para essas coisas que envolvem você criar alguma coisa e olhar aquilo como algo muito extraordinário. Nossa, eu fiz alguma coisa, eu criei alguma coisa. E aí, qual a sensação que eu tive? Quando a gente começou... Eu tô falando como se fosse uma história, né? Uma história do planeta. Não, mas eu realmente sinto que hoje em dia as pessoas têm bastante ferramentas, né? Pra tá criando coisas novas. Seja produtos, seja campanhas, enfim, projetos, o que for. De uma forma que se tornou um pouco... Eu não sei se as pessoas começaram a produzir mais coisas com isso, ou se as pessoas começaram a mostrar mais coisas sobre... com isso. Então, eu entro no TikTok, eu consigo consumir tanto uma pessoa que ela pinta quadros, quanto uma pessoa que cozinha e faz bolos do zero, quanto uma pessoa que faz roupas do zero, quanto uma pessoa que faz peruca de cabelo, sabe, do zero. Tudo que a gente pode imaginar. E eu não sei se as pessoas mostram mais hoje, isso já era feito, se as pessoas começaram a produzir mais porque elas veem mais e se inspiram mais, e aí uma coisa sem fim. Eu só sei que às vezes eu olho e eu falo, nossa, quando é que pro mundo, assim, pras pessoas que estão assistindo, produzir algo do zero deixou de ser tão extraordinário, e aí parece que tá normal, produziu, próximo, qual é a próxima coisa que você vai fazer? Sabe, não sei se deu pra entender o meu raciocínio, mas assim, você criar alguma coisa do zero, isso é totalmente extraordinário, e não tô virando uma pessoa utópica que tá de imaginar que a gente deveria criar um produto e por isso a gente é aplaudida pro resto da vida por esse produto. Nem tô falando muito em relação ao que as pessoas enxergam ou devem pensar ou devem sentir sobre, mas sobre o que a gente deve pensar e sentir sobre quando a gente consegue fazer alguma coisa do zero, algum produto do zero, criar alguma coisa. Não tô falando só no meu caso que eu faço roupa, às vezes quando eu vou e eu faço um bolo, ou quando eu vou e faço um desenho, né, que agora eu tô nessa onda de pintar e tal. E daí eu tava pensando bastante sobre isso, o quanto às vezes, já que isso se tornou de certa forma menos extraordinário na cabeça das pessoas e pra gente que cria, a gente começou a se achar menos extraordinário, eu falei, o episódio de hoje eu vou fazer pra lembrar que se você criou alguma coisa nesses últimos tempos, você é muito extraordinária, você é muito extraordinário e foi muito legal o que você fez. E não tô falando isso de um jeito que você criou e você vai ficar pro resto da vida pensando naquilo que você criou um dia. Mas assim, por hoje, vamos ficar muito feliz que você criou isso e que eu criei o que eu criei, e pra gente ter um pouco de magia mesmo em olhar pra essas coisas como extraordinárias, igual eu sentia vendo o Arte Ataque, entendeu? Pausa pro café. Vocês já decoraram, né? Toda segunda eu tomo esse café. Leite de aveia, canela, muito gelo e muito não, mas café expresso. Pra gente começar a desenvolver essa linha de raciocínio desse episódio juntos, eu vou contar algumas coisas em que eu estou apaixonada. Não vou fingir que eu sou essa pessoa que romantiza os processos de coisas muito pequenas do dia a dia, porque às vezes eu nem tô pensando direito o que eu tô fazendo. Mas, quando eu paro pra escrever o roteiro do podcast, trazer isso pra vocês, são algumas coisas que eu notei e falei, nossa, é verdade, isso aqui, ó, pra ficar pronto todos os dias, tem uns processos legais ali no caminho. Então eu vou contar algumas coisas da minha rotina, que talvez esteja na sua também, e que eu olhei e falei, nossa, tem muitos processos ali de criação. Com isso, também tem muitas mini decisões quando a gente vai criar alguma coisa. Então, por exemplo,
todos os dias, todos os dias, faz 3 dias que isso acontece. Mas eu descobri mingau. Eu nunca tinha comido mingau, a minha mãe não gosta muito de mingau, minha família também não. E daí eu vi na internet uma receita, falei assim, nossa, tô curiosa, vou provar pra ver se eu gosto, se eu acho minha cara e tal. E fiz a receita. E aí na receita eu tenho que pesar a quantidade de aveia, né, que eu vou colocar. Eu amasso meia banana, a outra eu decidi que eu deixo separadinha pra cortar depois e virar como se fosse o topping do mingau. E aí eu decido, depois eu colocar, se eu vou colocar leite normal ou se eu vou colocar leite de aveia. E aí o sabor, eu decido se eu vou colocar chocolate em pó pra dar esse gostinho e também uma canela, ou se eu ponho mais alguma coisa. E aí eu decido se vai ser um mingau por puro gosto e felicidade, ou se eu já penso no dia e no plano que eu tô fazendo com a nutricionista, e se eu coloco um pouco de whey pro mingau ficar proteico. E aí tudo isso acontece em questão de 10 segundos e o mingau está pronto. Outra coisa que também tá presente no meu dia a dia, o meu matcha, né? Quando eu faço, eu vou tomar ali no café da manhã. Eu sempre coloco leite com gelo. Só que mesmo assim, sabendo que eu gosto dele gelado, todo dia eu acabo ficando em dúvida. Será que eu tomo ele gelado? Será que eu tomo ele quente? Não sei, fico pensando. E aí no final eu sempre acabo tomando gelado mesmo. Na hora de adoçar, eu fico em dúvida. Vou colocar açúcar, não vou colocar nada. Ou coloco mel pra ficar meio docinho. E a gente vai participando dessas mini decisões durante o dia, entendeu? Até ficar pronta e no final tomo meu matcha que eu amo. Ou até coisas muito específicas, por exemplo, lavar a louça. Quando tem a pia de louças ali, ó, pra eu lavar, eu fico fazendo mini decisões na minha cabeça. Mas não que eu seja tão doida quanto parece aqui contando pra vocês. Não é que eu paro e penso, deixa eu tomar uma decisão. São coisinhas pequenas que às vezes eu nem percebo que eu tô pensando. Ou que eu nem percebo mesmo, eu tô lembrando agora que eu tô contando pra vocês não me acharem tão esquisita. Mas a hora que eu vejo a louça pra lavar, eu sempre penso, hoje eu vou começar com... Aí tem dia que eu começo a ordem do menor pro maior. Começa com garfo, faca, aí vai pros potinhos menores, depois os potinhos maiores, até chegar na panela, que geralmente é a parte mais chata. Ou tem dia que eu falo, quer saber, eu vou eliminar tudo que é chato, e aí vai indo. Então lava as panelas grandes, até chegar depois nos talheres, e assim vai indo, entendeu? Vê se algum desses exemplos tá na sua rotina também. Quando eu tava escrevendo esse roteiro pra vocês, eu fiquei pensando o quanto a gente toma várias mini decisões quando a gente tá criando alguma coisa. No caso, eu não estava criando a louça, mas foi pra dar um exemplo pra vocês. Mas o mingau, sim. O matcha, eu tava ali fazendo, né, a receita pra mim, pra eu tomar. E eu acho que às vezes a gente esquece quantas mini decisões a gente toma quando a gente tá criando alguma coisa, o quão cansativo isso pode ser. Mas não de um jeito ruim, sabe? Não tô aqui pra, no episódio de hoje, falar assim, gente, eu eu descobri que a gente que cria, a gente tem o direito de estar sempre cansado, porque são muitas etapas de decisão num processo de criação. Muito pelo contrário, às vezes vira tão automático esse tanto de decisão que a gente toma em cada um dos processos quando a gente tá criando alguma coisa, que a gente acaba não valorizando só isso depois, sabe? Assim, nós mesmos com orgulho de nós mesmos, e aí eu tava pensando um pouco nisso. Com tudo isso que eu contei pra vocês, eu quis trazer esse tema hoje, porque essa semana eu passei por alguns momentos em que eu tava me sentindo muito cansada das coisas que eu tava fazendo. Só que essa etapa da minha vida que eu tô vivendo agora, em que eu não tenho mais faculdade, eu sempre acho que eu não tenho direito nenhum de estar cansada. Isso porque, vou abrir um parênteses, caso você tenha caído de paraquedas aqui. Eu tenho 23 anos, eu me formei acho que faz 2 anos, mais ou menos. Eu tenho uma marca 100% no online, que é a LAS, que ela existe há mais ou menos uns 5 anos. Então, vocês fazendo a conta, dá pra ver que eu vivi a minha faculdade, teoricamente, junto com a marca acontecendo, e que hoje eu tô formada, então, teoricamente, minha única função é a LAS, né? Diferente de quando eu tava na faculdade, em que eu tinha uma rotina muito mais puxada, no sentido de eu saía de casa às 6h30, e aí chegava na aula, que era em São Paulo, e eu moro em Mogi, e aí voltava. Enfim, só era uma rotina diferente. Então, todas as vezes que eu comecei a ficar cansada depois de ter acabado a faculdade, eu olhava no espelho e falava, você está doida, porque sua rotina era muito mais cansativa quando você ia pra faculdade, enfim, quando era outro estilo. E aí, mesmo assim, aconteceu algumas coisas e o cansaço não passava. Eu não tô romantizando o cansaço, tá? De um jeito que eu adivinhei se você tá cansado o que é. Não é esse o ponto, até porque eu fiz exames, eu fui ver alguma coisa. Já teve momentos da minha vida
dúvida que eu tava cansada, mas era só falta de ferro, porque eu não gosto de comer carne. Voltei a comer carne, então... E não que eu fui vegetariana, nem nada, só porque eu não sou uma pessoa fã de carne mesmo, sabe? Assim, gosto e tal, eu não tinha a maior fã. E daí, nessa situação, eu testei várias coisas e mesmo assim parecia que eu continuava cansada, às vezes, mentalmente, principalmente em dias que eu debatia sobre o projeto. E às vezes eu não via motivo pra isso, até porque eu falava assim, não, tá doida, trabalho dos sonhos, né? Porque, pô, você tá lá trabalhando no ar-condicionado, no escritório, resolvendo questões, fazendo reuniões em situações legais, em contextos legais. Mas, mesmo assim, eu ficava cansada e aí eu fiquei pensando muito. E esses dias eu tava conversando com meu pai e ele falou, é porque todas as vezes que você que trabalha com criatividade, você tá criando, você toma tantas micro decisões ao longo da criação que óbvio que o seu cérebro fica cansado, porque são muitas mini decisões que energeticamente você pensa, tá, deixa eu decidir isso. E são micro decisões meio que sem fórmula, porque a cada coisa que você participa é uma decisão diferente. E aí eu comecei a entender, muitas vezes quando eu tô de certa forma exausta, é porque eu criei algo, participei de algum projeto e se eu tô criando alguma coisa, eu estou decidindo várias coisas que vão acontecer ou não dentro daquele projeto. Desde que eu comecei a entender isso e respeitar isso, o meu processo de criação ficou muito mais leve comigo. Não que eu termino de criar alguma coisa e falo, você é perfeita e agora você vai ficar em um ano sabático. Não tem nada a ver, o dia seguinte tá ali, as coisas continuam. Mas isso me ajudou até a eu parar de pensar que tinha alguma coisa errada comigo, sabe? Por que que eu fico às vezes tão exausta depois de criar alguma coisa? E é isso, a nossa cabeça pensa em muitas micro decisões depois de que a gente tá criando alguma coisa, sabe? Não sei se você que tá ouvindo isso também passa por isso às vezes. E às vezes a gente pensa, nossa, mas teoricamente eu tô fazendo a parte mais legal, que é a parte de criar o que vai acontecer. E pode continuar sendo legal, mas mesmo assim as microdecisões estão lá e não deixa de ser um peso e uma responsabilidade a cada passo que você vai dar na criação, porque você pensa no pré, no durante e na consequência do que aquela decisão sua vai trazer. E assim vai indo, sabe? Um mix de sentimentos. Antes de eu chegar, né, nessa conclusão sobre as mini decisões que rolam enquanto a gente tá criando alguma coisa, eu comecei a entrar numa onda muito louca de comparação e de achar que qual era a doideira que tava na minha cabeça de achar que eu poderia estar cansada, sendo que criar é a coisa mais legal do mundo. E aí me deu um insight que eu queria trazer pra vocês agora. Eu realmente acredito que a gente tá vivendo uma fase e eu me coloco, todo episódio que eu trago uma crítica, eu me coloco responsável por essa crítica também, mas não de uma forma proposital, sabe? Então assim, eu acho que a gente está vivendo um momento de romantização da criação. E a romantização da criação, ela faz você olhar qualquer processo criativo de fora e ver aquilo como o trabalho dos sonhos, como a atividade dos sonhos, uma coisa extremamente legal. Então, eu abro o TikTok, eu vejo alguém que é artista fazendo um quadro ali e o vídeo tem 1 minuto de duração e aí eu fico extremamente apaixonada e achando aquilo extremamente legal. Mas eu não sei o que essa artista de fato passou quando ela tava criando esse quadro, tudo que ela pensou durante o pré e depois. A mesma coisa com produtos, né? Então eu falei, eu me coloco nisso, porque eu venho e falo, eu fiz essa campanha da LAS, que a gente pensou isso, desenvolveu isso e agora a gente tá lançando isso. E olhando de fora esse vídeo, não dá pra imaginar os surtos que eu tenho no meio desses processos de decisão. E não tô falando isso como se isso fosse essas pessoas, e me incluindo, tá? A gente estivesse mentindo sobre o processo de criação. Mas, pô, como que a gente vai colocar um vídeo de 30 minutos contando cada um desses detalhes? Então, óbvio que a gente vai ter que resumir isso pra uma coisa mais objetiva. E com isso, o processo de criação parece algo muito mais rápido quando a gente vê de fora e algo muito mais descolado, porque a gente precisa colocar as coisas legais. E assim vai. A mesma coisa, esses tempos a gente teve uma prova de peças de verão e a gente colocou lá um vídeo resumido de 1 minuto, acho que 2 minutos, tudo que meio que deu errado nessa prova, ou seja, coisas que a gente ia refazer. Pra quem tá assistindo, saber o quanto de coisas a gente tem que refazer no mundo da moda, né? No mundo das roupas. Só que assim, olhando aquele vídeo de 2 minutos, parece que todas aquelas decisões foram tomadas assim,
ó. Ah, essa camiseta não tá boa aqui, é isso. Essa blusa não tá boa aqui, é isso. Só que, na verdade, pra chegar em cada uma dessas conclusões do vídeo, é um zigue-zague gigante. Então, põe e fala, olha, eu acho que a gente vai ter que mudar a matéria-prima. Mas, pensando bem, com essa modelagem, mesmo mudando a matéria-prima, o jeito que eu quero, a gente vai ter que fazer a modelagem. E aí vai um zigue-zague imenso. E aí, quando a gente posta aquele vídeo, parece que é uma coisa muito linda, muito clean. E sendo que minha cabeça no final tava fritando já, assim, meu Deus, eu não sei mais de onde tirar a ideia, eu não sei mais de onde a gente vai arrumar essa regata, eu não sei, calma, vamos dar uma respirada. E aí eu acho que é isso. Só que assim como eu, que tive esse momento e postei dessa forma esse meu processo criativo dessa prova de roupas de verão, imaginem que todo mundo que está postando também algum processo criativo, olhem o bolo que eu fiz, até olhem o morango do amor que eu fiz, tá? Esse exemplo foi um pouco mais fora de contexto, né? Mas enfim, imaginem se todo mundo que vocês consomem, que postam sobre criação, tem algum momento por trás em que não tá exposto ali nos conteúdos e que tá tudo bem, igual eu falei pra vocês, não cabe, às vezes não tem como colocar, mas também o fato de não caber e a gente precisar postar de forma mais objetiva, faz, pra quem olhar de fora, os processos criativos parecerem muito mais romantizados. Tanto pra quem não é da área e fala, nossa, isso é muito legal, quanto pra quem é da área olha e fala, tô criando errado. Igual eu pensei, tô criando errado, porque eu tô ficando cansada de criar, sendo que olha aqui, ó, todo mundo fala, é a coisa mais legal do mundo que tem criar. E aí você olha pro espelho e fala, acho que tem alguma coisa errada comigo? E não sei se vocês já sentiram isso também. Eu não tô entrando na questão de estilo de vida, em outras questões. Mas essa romantização da criação, e muitas vezes ela até faz a gente enxergar esse lado criativo tão legal de trabalhar por conta disso, os conteúdos que a gente tem que subir, as coisas que a gente mostra pra quem tá de fora do jeito que é, que em muitos momentos, às vezes a gente vai além, a gente se compara com outras atividades, sempre achando que a gente não tem o direito de estar sofrendo ou tá cansada por aquilo, porque uma outra atividade vai ser sempre mais cansativa ou mais difícil, já que a nossa, o jeito que a gente posta é tão romantizada. Só um parênteses, não tô entrando aqui na questão de comparar profissões no quesito de rotinas e tal, até porque mesmo eu trazendo essa pauta pra vocês, eu super entendo que ainda assim estamos, né, em posições de trabalho de muito conforto, como eu falei pra vocês, trabalho ali no escritório, ar-condicionado, enfim, fecha parênteses. Mas eu tô falando de, às vezes, profissões que estão na mesma condição que a gente, né, de situação, de rotina e tudo mais, e que mesmo assim eu sempre olhava e falava, aquela função é muito mais difícil que a minha. Então, por exemplo, eu e meu pai, a gente trabalha exatamente no mesmo escritório, a gente trabalha exatamente no mesmo lugar, a gente tem a mesma carga horária, e mesmo assim eu pensava, o trabalho dele é muito mais difícil do que o meu, porque ele é o lado financeiro, ele tem uma responsabilidade muito grande com o caixa da empresa. Óbvio que sim, eu sou a maior fã dele, mas por que o meu tem que ser menor do que isso? Por que eu tenho que pensar isso de mim? A gente tem que parar de pensar isso da gente, entendeu? Estamos romantizando o que a gente faz? Tamo. As pessoas também estão? Mas a gente mesmo assim tem que continuar se aplaudindo quando a gente consegue criar as coisas. É uma coisa que não tem fórmula, e do jeito que a gente comunica ou vê os conteúdos, às vezes parece que tem fórmula criar, de tão prazeroso e fácil que parece vendo de fora, sendo que criar alguma coisa é basicamente você inventar alguma coisa do zero, que você olha e fala, meu Deus, eu tenho que decidir cada milímetro desse produto, desse projeto que vai ficar pronto. E alguém também se sente assim? E daí, como que eu tô fazendo esses tempos pra ter um raciocínio legal em relação a isso? Primeiro que né, a gente lembrar que é muito legal, sim, o processo de criação, mas a gente meio que se abraçar, se acolher, se parabenizar quando a gente consegue criar alguma coisa, porque eu ainda assim continuo pregando. É extraordinário você criar algo e você pensar que você faz algo extraordinário, isso é muito legal e dá um quentinho no coração. Enfim, sabe? E eu queria contar pra vocês coisas que eu estou criando recentemente e que hoje eu estou participando do processo de criação e que provavelmente eu vou ver pronto só daqui a um tempo, mas vai ser legal, porque eu tô contando hoje pra vocês e pode ser que lá pra frente vocês vejam. E eu queria muito, sei lá, né, pra agregar de alguma forma na semana de vocês, que enquanto eu conto essas coisas que eu tô criando nesse exato momento, vocês contem coisas que vocês estão criando nesse exato momento, que vocês nem sabem como vai ser lá pra frente, mas que daí, sei lá, talvez daqui uns meses vocês voltem nesse vídeo pra ler os comentários e eu vou voltar nesse vídeo pra assistir. Não precisa ser sobre trabalho,
trabalho, não precisa ser de nenhuma área específica, mas eu vou contar do meu, porque eu acabo criando muito no meu trabalho. Esses tempos, eu tô muito focada num projeto a longo prazo, que é a pop-up da LAS, que a gente quer fazer. A gente quer fazer um tempo bem curtinho, e é um projeto que eu tô realmente dedicando muito. Quero muito que aconteça esse ano, acho que vai ser muito legal. E a gente tá faz uns 3, 4 meses que a gente tá nessa. Então, por exemplo, semana passada a gente foi fazer visita técnica no lugar que vai ser e pensar em coisas muito específicas, por exemplo, em colocar o valet, em colocar segurança extrema, em como vai ser o direcionamento da fila pra não colocar ninguém em perigo, sabe? Outra coisa que eu também tô muito animada, eu estou tentando criar a camiseta perfeita. Isso faz muito tempo, porque eu sou obcecada nos básicos da Lazo. Bom, pra quem não conhece a Lazo, são blusas justas, de poliamida, bem fresquinhas, mas ao mesmo tempo elas são mais focadas em modelar o corpo, regatas justinhas e tal. Mas faz um tempo que eu tô querendo muito colocar um outro estilo de básico na Lazo, que são as camisetas, porque desde o ano passado eu tô obcecada em usar camiseta soltinha, sabe? Só que aí o que aconteceu? Desde que eu comecei a ficar obcecada do que eu só criar pra lá na semana seguinte, porque pra quem não faz ideia, criar camiseta é uma vertente de produto que pode ser mais fácil caso você queira criar do jeito que já existe, pronto, acabou e tal. Mas eu comecei a usar todas possíveis. Eu comecei a comprar de várias marcas, de vários modelos, de várias composições, de várias modelagens pra ver o que eu gosto. E juro, eu acho que faz um ano que eu tô fazendo isso. E aí agora, quando eu consegui olhar e falar assim, eu amo esse shape, eu amo essa modelagem, eu amo esse tipo de tecido, essa gramatura de tecido, essa composição. Então, por exemplo, teve uma que eu peguei emprestado do Lê. E daí, eu senti tanto calor usando aquela camiseta que eu falei, nossa, o tecido é lindo, mas eu jamais colocaria isso, por exemplo, na nossa camiseta lá, sabe? E daí, agora que eu tô com isso na cabeça, que eu consegui chegar na decisão, eu tô muito animada, porque eu acho que esse mês eu começo a provar a camiseta aos poucos pra ela ficar pronta mais ou menos ali em outubro. Eu tô muito, muito, muito animada. Então, assim, é uma coisa que tá bem passinhos de formiga, sabe? Outra coisa que estamos criando agora nesse tempo são as pecinhas da coleção de verão. Então, que a gente começou também mais ou menos no começo desse ano. E aí, agora eu tô começando a ver as provas finais, sabe? Que é quando já arrumou uma vez, já arrumou outra. E aí, eu tô muito animada. Eu acho que vai ficar muito legal, sabe? Muito legal mesmo. E é muito doido, porque esses projetos, né, que eu contei pra vocês, é isso. São várias micro decisões neles até que eles aconteçam. O lugar vai ser bom? Não sei. Aí muda, coloca. A camiseta. Então, modelagem feminina, não, mas os meninos vão querer usar modelagem masculina, não sei o quê. E vai e volta. Algodão, não. Viscose. Não sei o quê. Então, sim, quando esses projetos ficarem prontos, eu vou querer comemorar muito. E eu espero que os que vocês estão ditando aqui, a gente também comemore muito. Sério, comente. Vou amar ler os comentários. Bom, e pra finalizar o episódio de hoje, eu quero muito contar pra vocês as coisas que eu estou obcecada. Eu tô até com uma mania de anotar as coisas que eu tô obcecada, porque aí eu tô vivendo meu dia normal, eu olho alguma coisa e eu falo, nossa, eu tô muito obcecada nisso. Aí eu fico com vontade de contar pra vocês. Tá, minhas obsessões recentes. Continuo obcecada em tomar água, porque desde que eu descobri a magia que é tomar água, sim, eu nunca tomava água, odeio, uma preguiça, mas eu levei uma bronca, tô tomando água, eu amei, eu me sinto assim uma vitoriosa quando eu lembro de tomar água no meu dia, então eu estou amando. Outra obsessão, a família Brás. Eu amo. A Antônia usou esses dias um vestido da Lass, Antônia Brás. Vejam lá no Instagram dela, um vestido preto. Eu fiquei muito feliz, eu amo. E eu não sei, desde então tô stalkeando muito, muito a família, assistindo os stories, amo os stories da Silvia. Eu amo ficar assistindo, eu amo muito. Outra coisa que eu estou obcecada é o mingau de aveia, que eu contei pra vocês, que eu descobri, e aí tô achando o máximo, porque tá frio, então eu faço, ele fica quentinho, ficou uma delícia, e aí eu ponho as bananas em cima. Outra coisa que eu tô muito animada, não sei se quem tá ouvindo só o podcast vai conseguir ver. Eu sou muito alérgica, né, acessório. Eu não sei se é o níquel em si, mas eu acho que qualquer metal, que me dá alergia. Então quando é prata embaixo, sabe, aí não me dá alergia. Eu ganho bastante acessório, né, só que às vezes, como eu tenho alergia, eu uso na ocasião e eu tiro, entendeu? E não é culpa da marca. A minha orelha é muito chata mesmo, então eu uso, tiro, guardo e depois uso na ocasião. Só que eu queria muito uns acessórios pra usar todos os dias sem parar, sem pausa. Tomar banho com eles, igual meus anéis, que eu tô todos os dias, sabe? Dá pra ver no vídeo. Eu tava enrolando há muito tempo e aí ontem eu fui numa loja e aí eu falei, eu quero muito colocar pelo menos um brinquinho pra não tirar sempre, porque minha orelha fica em carne viva, né? E uma pulseira que eu acho bonito, um colarzinho. Então eu vou mostrar pra vocês, ó.
Aqui, pra quem não puder ver o vídeo, eu vou tentar descrever. Eu troquei esses 2 piercings que eu tenho aqui em cima. Eu tenho 2 piercings na orelha. E aí eu tenho 3 furos. Tinha um dos brincos que eu tava sempre sem. E aí agora eu tô com. Então tá 3 brinquinhos, 2 piercings aqui. O outro lado é a mesma coisa. A pulseira, olhem que fofa. Que linda que ela é. Ela é bem fininha assim, tem uma pedrinha. Os anéis que eu uso de um lado, do outro. E aí eu tô sempre com o meu colar escrito Luana. E depois eu coloquei um prata aqui, uma correntinha em cima. E ficou 2 correntinhas, entendeu? Uma dourada e uma prata. E eu tô muito obcecada. Eu amei. E as outras coisas que eu tô obcecada são as coisas que eu provei esse final de semana. Porque a gente tava passeando e tal. E aí provamos algumas coisas novas de restaurante e tal. Eu fui num restaurante chamado Pio. E aí eu amei. Eu comi uma carbonara muito boa, mas eu comi uma entrada, acho que era crudo. E era muito boa, muito, muito, muito boa. Eu, só te falar, eu fico com vontade de ir lá de novo. Enfim, eu fiquei obcecada e essas foram as minhas obsessões da semana. Eu tô muito feliz que o canal tá crescendo e eu até queria contar um segredo pra vocês. Vocês acreditam que essa semana eu recebi a primeira proposta de marca querendo patrocinar o podcast? E eu fiquei muito feliz. Eu ainda tô pensando bem, né, sobre as marcas que vão entrar, porque assim, eu gravo na correria da rotina e a única coisa que eu mostro pra vocês é eu tomando alguma coisa. Então eu acho que faria mais sentido ser alguma coisa que eu consumo enquanto eu gravo pra vocês. Outra, eu tô sempre no carro. Então zero daria, por exemplo, pra ser um patrocínio que não cabe dentro do carro, que não dá pra mostrar aqui dentro do carro. Mas eu fiquei feliz com a visibilidade do podcast. Então, se você chegou até aqui, se inscreve no canal ou no Spotify, eu não sei como que fala, você se inscreve, acho que é seguir, né? Deixa um like no vídeo. Tô me sentindo muito youtuber falando isso. E eu estou usando hoje o meu kimono de tricô, que eu tô sempre com ele e ele é uma delícia. E como sempre, agora vocês têm cupom no site da Las, que é Dear Brand. E é isso, espero que tenham gostado do episódio e até semana que vem. E um beijo!